Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje é o dia daquele debate com tempo limitado para os debatedores, que vão discutir a respeito da salvação. Ela é permanente? Para alguns grupos, sim, porque a salvação é obra de Deus. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada imperfeito. Se a salvação é obra de Deus, é óbvio que ela é completa. O salvo está salvo, não porque ele merece, ou porque ele é bom, ou porque ele isso ou aquilo, mas porque Deus o salvou. Então, ele está salvo. Para outros grupos, não é bem assim. A salvação é decisão humana. O homem escolhe Deus e, por isso, ele é salvo. E agora a gente sabe que o homem muda de ideia, né? Ele é imperfeito, então ele pode desistir de Jesus ao longo da sua caminhada e aí ele perde a sua salvação. Essa discussão não é nova, muito pelo contrário, ela é bastante antiga e os dois grupos encontram na Bíblia base para a sua posição. E vira e mexe, vejam só, traz alguma dessas bases para ser discutida aqui por representantes dos dois lados. É o que nós vamos fazer hoje, né? E a base escolhida hoje é um texto lá do livro de Êxodo, onde Deus está conversando com Moisés. Na verdade, eles estão discutindo porque o povo havia falhado de maneira muito forte, né? Lá no Sinai, tinha atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto e mesmo assim criou um ídolo, um bezerro de ouro para voltar para o Egito e tal, e Deus estava muito bravo e disse que não ia mais acompanhar o povo na jornada da Terra Prometida, queria até exterminar o povo e fazer um povo novo pela semente de Moisés, e enfim, o diálogo vai se arrastando e Moisés está tentando mostrar a Deus que Deus deve continuar a caminhar com o povo até para que a fama de Deus não ficasse ruim. Deus tira o povo do Egito para abandoná-lo no deserto. Que sentido tem esse e tal? E os responsáveis pela idolatria já haviam sido punidos, e o povo estava arrependido. E na argumentação que Moisés faz com Deus, a certa altura Moisés diz: se o Senhor não vai perdoar o povo, se o Senhor não vai nos acompanhar, então faz o seguinte: tira o meu nome do livro da vida. Risca meu nome. Também não quero ter parte com Deus assim. E Deus responde a oração de Moisés, barbaridade. E Deus responde a Moisés dizendo que ele vai riscar sim o nome de quem pecar contra ele. Ora, se o salvo, o eleito, não perde a sua salvação, como explicar esse texto à luz dessa convicção doutrinária? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Você quer estudar a Bíblia, vá procurar a Agrade, tá bom? Com certeza você está curioso para saber quem serão os debatedores do programa de hoje. Começo com o pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus, ele que é escritor e foi quem deu a ideia de a gente fazer esse debate aqui, por isso mesmo que ele está aqui. Pastor Elias, seja muito bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, paz e graça, nosso amigo Thomas Tronco, pastor Thomas Tronco, já esteve lá na nossa livraria. Ficamos amigos, viu, pastor? Apesar das nossas... Quero ver depois de hoje. ...divergências teológicas. De nada, ele tem livros muito bons e baratos, eu volto lá. Não, ali é o melhor que tem. Pois é. E tem desconto, né? Tem descontos especiais, inclusive tem o volume 2 que estava em falta, o Perguntas Difíceis de Responder, volume 2, e ainda tem o volume 3. São obras interessantes. Para nós é um prazer imenso poder voltarmos aqui para discutirmos um tema tão relevante quanto este, que não acaba nunca, né? Desde o segundo século, desde Agostinho, ele não resolveu, Lutero não resolveu, Calvino não resolveu. Será que nós iremos resolver, pastor? Meio difícil. Um abraço para minha esposa, um beijo para minha esposa Débora, para Abigail, para o Davi, os meus filhos, o pastor César Cavalcante, que está lá do outro lado em Campinas, e para toda aquela igreja bonita, igreja cristã genuína, um abraço para todos vocês.
Onde fica a livraria Crescendo na Fé? Fica ali na rua chamada Rua dos Evangélicos, Rua Conde de Sarzedas, número 22, ou melhor, número 160, que agora nós estamos no novo local, número 160, loja 27. Quando eu não estou, a minha filha Abigail está lá para servir os irmãos. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Do outro lado, o pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Já está morando em São Paulo ou continua em Atibaia? Agora eu estou morando em São Paulo a partir desse mês. Seja bem-vindo, pastor Thomas. Muito obrigado. Qual que é o endereço da igreja do irmão? A Igreja Batista Redenção, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. É pertinho do metrô lá? Pertinho do metrô, entre o metrô Tucuruvi e Parada Inglesa, qualquer um dos dois dá para chegar muito bem a pé lá. E a Ataliba Leonel é aquela avenida onde tem o metrô mesmo? É a avenida vizinha. A Paralela. avenida que tem o metrô é a Luiz Dumont Vilares. Ah, certo. Tá bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Prazer. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e a gente já vem com a opinião dos convidados no Vejam Só. Os eleitos de Deus são aqueles que Deus predestinou para a salvação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A eleição de Deus para a salvação também é baseada na graça livre e soberana do Deus Todo-Poderoso. Deus elege pessoas para a salvação e, com o tempo, essas pessoas virão à fé em Cristo porque Deus as elegeu. A diferença se resume a isso. Quem tem escolha final na salvação? Deus ou o homem? Na primeira visão, o homem tem controle. O seu livre-arbítrio é soberano e se torna o fator determinante na eleição de Deus. Deus pode fornecer o caminho da salvação através de Jesus Cristo, mas o homem deve escolher seguir a Cristo por si mesmo a fim de tornar real a salvação. Na segunda visão, Deus que tem o controle. Ele é o único que, de sua soberana vontade, livremente escolhe aqueles a quem salvará. Ele não só elege aqueles a quem salvará, mas de fato realiza a sua salvação. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Se Deus elege de acordo com a sua soberana vontade, então como podemos ser responsáveis por nossas ações? Além disso, se o eleito não perde a salvação, como a gente pode explicar o capítulo 32, versículos 32 e 33 de Êxodo? Sobre isso que vamos discutir agora no programa Vejam Só. Vamos lá. O primeiro debatedor de hoje é o pastor Elias Soares de Moraes. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, escritor, né, e também dono de uma livraria que abençoa os crentes, né, os pastores e tal. Pastor Elias, qual é a posição que o senhor vai defender a partir do próximo bloco? Bom, a minha defesa, aqui a gente tem sempre defendido a posição arminiana, e ainda que alguns dizem que Armínio mesmo não acreditava na perca da salvação. Assim como Calvino, de acordo com alguns também, não acreditava na expiação limitada, mas na expiação universal. Mas eu vou defender a posição de que o crente ele pode perder a salvação, até mesmo com base nesta citação de Êxodo 32, 32, 33. Até porque a mesma liberdade que Deus nos concedeu para recebermos gratuitamente a salvação, e eu não concordo quando alguns dizem que nós é que realizamos a salvação. A salvação começa com Deus. É sempre Deus que procura o homem, é Deus que salva, mas há uma sinergia. Eu preciso corresponder com esse convite. Então, a mesma liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, porque eu acredito que o homem tem o livre-arbítrio para receber a salvação, esse mesmo livre-arbítrio lhe é conferido para abrir mão desta salvação.
Tanto é verdade que nós temos solenes advertências como esta. Aquele que pecar contra mim, deste eu riscarei do meu livro, o seu nome do meu livro. Ou seja, pecar dentro do contexto do que está exposto em Êxodo capítulo 32 e outras passagens também no Novo Testamento. Então, o cristão pode perder a salvação? Sim, com base na sua liberdade de escolha, e com base em várias passagens, que são dezenas de passagens, que comprova de forma incontestável e irrefragável que o homem, sim, pode perder a salvação. Muito bem. Então, o pastor Elias Soares Moraes é um ferrenho debatedor. Conheço o irmão dos tempos do rádio, né? Muito bom. Vamos ver o que vai sair aqui. O cliente dele, acho que vai deixar de ser... Não vou não. Pastor Thomas Tronco dos Santos, também frequentador dos debates aqui do Vejam Só, ferrenho debatedor, ele é ministro da Igreja Batista Redenção e vai defender qual ponto de vista, pastor? Não, que esse texto aqui não fala absolutamente nada sobre perda de salvação. Um erro comum é as pessoas lerem isso como se o texto fosse: eu vou riscar do livro da vida, mas não está a palavra da vida aqui. Deus só diz: eu vou riscar do meu livro, porque Moisés utiliza essa figura de linguagem. Ele teme que Deus vá acabar com o povo de Israel. Ele diz: Senhor, se eu for fazer isso, não for perdoar o povo, risca-me do teu livro, ou seja, me mate, Senhor. Acaba com a minha vida, como ele faz em outro lugar também. E aí, eu fiquei até surpreso com a escolha desse texto para esse tema, porque ele não fala absolutamente nada sobre perda de salvação, ele não apoia em nada o arminianismo, ele não apoia em nada a doutrina da perda de salvação, o assunto é em outro lugar, e nesse aqui, simplesmente, Moisés está pedindo para morrer e Deus fala: não, essa punição da morte eu vou reservar para esses aí que pecaram. E aí o versículo 35 no final diz: e feriu o Senhor a Israel. Então eu vou defender, obviamente. O senhor crê que o homem não perde a salvação? Não, não perde, porque também não é ele que ganha. Não é ele que a obtém, ele a recebe de graça, e quem a mantém é o próprio Deus. O senhor é um calvinista? Graças a Deus, que é Deus quem mantém, senão todos nós perderíamos. Nenhum de nós a obteria, e se obtivesse, todos nós a perderíamos. Não tem jeito de se manter na salvação? Não, com a nossa força, não. Com o pecado em que nós habita, não. Nós necessitamos inteiramente da graça, da sustentação de Deus, da obra do Espírito Santo, da obra do Senhor Jesus, de interceder por nós, de ser o nosso advogado quando nós pecamos, quando nós nos tornamos acusáveis. Muito bem, o debate hoje promete bastante, você vai acompanhar a partir do próximo bloco, nós já vamos terminar esse aqui, né? Você vai ver que ele é um pouco diferente dos dias normais. Os debatedores terão 3 minutos para responder as perguntas e 3 minutos para comentar as respostas, tá? E, nesse sentido, a gente faz isso para equilibrar, né, os tempos. Aí você vai ouvindo as ponderações e, ao final do programa, você vai ter bastante material para tirar sua própria conclusão, tá bom? A enquete de hoje é a seguinte, olha. Uma pergunta paralela ao tema, né? Em sua opinião, uma vez salvo para sempre? Sua opinião, você pensa o quê? Que uma vez salvo a pessoa está salva para sempre? Primeira resposta, sim, né? Segunda resposta, não. E a terceira resposta é não sei. Votou na enquete, está concorrendo ao presente que eu mostrei aqui, né? Aquele comentário bíblico. E a enquete está no vejamsó.com.br, tá? Pastor Elias, por que o senhor veio com tanto livro, hein? Olha, pastor Heber... Trouxe a livraria para cá? Trouxe uma mini livraria. Inclusive, eu já fui indagado pelos meus amigos que estão ali, o Tiago, o pai dele, que vieram aqui nos prestigiar. Meus alunos. São seus alunos, Sim. né? E diga-se de passagem, que aluno? Aquele Tiago não é brilhante. Brincadeira não, hein? Alunos brilhante, cérebro brilhante. É que num outro programa que eu participei aqui com o senhor, inclusive com o reverendo Jair de Almeida, eu fiz uma citação de William Hendricks quando nós estávamos discutindo sobre o endurecimento do coração de Faraó, onde William Hendricks diz que o texto de Romanos 9:17 deve ser interpretado à luz de Êxodo 9:16. E então o reverendo diz o seguinte: isso é um erro metodológico. Jamais o Novo Testamento deve ser interpretado
pelo antigo. Mas não foi isso que eu disse. Eu simplesmente disse que o William Hendricks traz essa orientação. E fiz a citação de William Hendricks, ele falou que ele jamais cometeria um erro como este. E eu trouxe, inclusive... Cadê o livro? O livro está aqui. Olha, vou mostrar. Com a citação de William Hendricks, por gentileza. E se o reverendo quiser, por favor, ler, está aí. Ele vai querer levar o livro, irmão. Você não é pastor, não? Justamente, onde eu grifei todo esse material, está aqui, onde ele diz que realmente ali não tem nada a ver com levantar Faraó. Faraó foi levantado para que o nome dele fosse glorificado, mas simplesmente que ele foi poupado. Então, essa interpretação de que Deus o elegeu para aquele fim, ela não faz consonância com o texto de Êxodo 9, versículo de número 6, onde o verbo que aparece ali é amad. E a proposta é apenas dizer que Faraó foi poupado, visto que foi só depois da sexta praga que Deus fortaleceu um coração endurecido. Amad porque é levantar-se em hebraico. Não. Então precisa ler o William Hendricks. Não, eu estou falando que eu sou professor de hebraico, eu estou dizendo o significado da palavra amad. Pois é, mas a tradução... É levantar-se. A tradução que William Hendricks faz, e inclusive eu estou aqui com Strong, não é esta. Não procede com os originais. William Hendricks faz essa citação e foi 10 anos professor do seminário de João Calvino e ele não ia escrever uma bobagem dessa. Eu só citei, agora foi minha vez de citar, eu só citei dicionários. No intervalo vocês brigam o BDB, com o Hendricks. O Halot. Tá? A briga é do outro programa. O negócio já está fervendo. Então é por esta razão que eu trouxe algumas literaturas. De fato está escrito aqui. Está escrito? Tá. Pode ver embaixo. Então, quando eu disse baseado numa obra calvinista, de um autor calvinista, de uma editora calvinista, e não disse bobagem. Então, alguns ficaram em dúvida. Por esta razão, eu trouxe algumas literaturas, porque quando eu fizer alguma afirmação, eu vou abrir aqui a prova do crime, como se eu estivesse no tribunal. Tá bom. Não precisa. Vamos lá. O que está faltando? Vocês já disseram que vocês vão defender. Só uma novidadezinha rápida, porque no próximo bloco a gente já começa com o debate. Por não conseguir resistir à pressão e acabei entrando na blogosfera. Tenho um blog agora bem novinho, chama ebercocarelli.blogspot.com.br, tá? Então, ali estão as minhas opiniões, para eu não ficar usando o tempo dos convidados aqui, os meus pontos de vista e a discussão de alguns temas que eu posso fazer de maneira mais livre do que aqui, tá? Então, entre lá, curta o blog, comente, mande seus posts, enfim, tá? Não tem a ver com o programa, é um blog meu, onde eu tenho um pouco mais de liberdade para pôr pimenta nas coisas. Bom, aqui no intervalo, os dois estão discutindo hebraico, né? Ou seja... Não é só orar em língua estranha, é brigar também em língua estranha. Já estamos nesse nível aqui. O problema da igreja hoje é que ela não discute mais, ela aceita qualquer bobagem que passa por aí, ela vai aceitando, vai engolindo, não lê mais a Bíblia. Então tem que discutir mesmo. Tá bom. É para isso que existe o Vejam Só. Exatamente. Tá? Muito bem. Nós estamos aqui com o pastor Elias Soares de Moraes. Ele é o ministro da Igreja Assembleia de Deus, escritor, erudito, profundo conhecedor das línguas originais e também da teologia. E ele vai representar o pensamento arminiano, como ele explicou no bloco anterior, e como ele é o mais velho, ele vai ser o primeiro a fazer a indagação. Quem vai responder é o pastor Thomas Tronco dos Santos, ministro da Igreja Batista Redenção, professor das línguas, dos idiomas originais da Bíblia, professor de teologia, e eu não sei, a coisa vai pegar fogo aqui hoje, viu? Porque os dois são, acima de tudo, briguentos. Pastor Elias, o senhor tem a palavra. Muito bem, eu fiquei impressionado quando o meu amigo, o pastor Thomas Tronco, disse que o texto de Êxodo 32, 33, nada tem a ver com salvação, nada tem a ver com o livro da vida. É como se nós disséssemos, por exemplo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são termos intercambiáveis para dizer uma mesma coisa, que é o Espírito Santo. Da mesma sorte, no teu livro, o livro que tu tens escrito, o livro da vida ou o livro da vida do Cordeiro, são termos diferentes para se referir uma mesma coisa. E não sou eu não estou sozinho nessa.
E é justamente por isso que eu trouxe aqui a Bíblia mais calvinista do Brasil. Chama-se a Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos ver o que ela diz sobre isso e depois, com base em tudo isso, eu vou lançar a minha pergunta. No capítulo 32, versículo 32 da Bíblia de Genebra, o comentarista faz o seguinte, diz o seguinte, olha só. Risca-me do livro que escreveste. Da mesma forma em que existia um registro de Israel, conforme os números 1 a 4, assim o próprio Deus tem um registro do seu povo. Do seu povo. Aí ele cita Salmo 56, 8, Isaías 4, 3 e Malaquias 3, 16. Se Deus não perdoasse o seu povo, Moisés queria ser deserdado com eles. Moisés não estava querendo morrer. Ele estava querendo ser deserdado. E ele continua, note a atitude similar de Paulo em Romanos 9,3. Aí a gente vai para Romanos 9,3 e vamos ver o que é que ele diz aqui. Da mesma Bíblia. Da mesma Bíblia de Genebra. Eu mesmo desejaria ser anátema. Veja que ele está dizendo, note a atitude similar de Paulo em Romanos 9,3. Embora Paulo seja o apóstolo dos gentios, ele reverbera os sentimentos de Moisés em face da incredulidade dos judeus. Aí ele cita Êxodo 32, 30 a 32. Eles são seus próprios compatriotas e Paulo agoniza por eles. Versículo 2. Estar disposto a sofrer a maldição divina. Está falando de morte. Maldição divina por eles. É uma fortíssima declaração de amor. Então veja que ele está disposto a sofrer a maldição divina e ele está reverberando a mesma argumentação que Moisés teve. Por outro lado, só existe o livro da vida e os livros. O livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12 e versículo de número 15, é o livro onde estão os nomes dos fiéis. E os livros são os livros das obras de todos aqueles que serão lançados no lago de fogo. Agora, com base em tudo isso, e é por isso que eu acredito... Isso tudo é uma pergunta? Agora, está argumentando. A argumentação. E por conta de tudo isso, é que eu creio que o cristão realmente perde a salvação. A minha pergunta para o meu amigo pastor Thomas Tronco é a seguinte. Veja só. Na parábola da videira, em João 15... Jesus afirma com toda segurança que o ramo que estiver nele, ou ligado a ele, ou em comunhão com ele, e não der fruto, o Pai corta ou arranca. E no versículo 6, ele diz com todas as letras que os que não permanecem nele serão jogados fora como ramo e secarão, depois serão lançados no fogo e serão queimados. A pergunta é, se o eleito, uma vez salvo, sempre salvo, ou seja, se o eleito não perde a salvação, ou nunca perde a salvação, como devemos entender as duas passagens de João 15, 2 e 6? Tudo isso é uma pergunta? Mas o texto é de Êxodo. Sim, mas a questão é se o eleito perde ou não a salvação. Sim. E eu quero saber. Entendeu a pergunta? Ele argumentou, ele não perguntou. Ele lançou mão da pergunta. Deixa eu repetir a pergunta, então, para fazer uma argumentação. Deixa eu repetir a pergunta. Não, eu entendi. Se o eleito, uma vez salvo, sempre salvo, ou seja, se o eleito nunca perde ou não perde a salvação, como devemos entender as duas passagens de João 15, 2 e 6? É muito fácil. Jesus usa uma figura. Vai ter tempo lá? Não estou vendo. 3 minutos, lá, 3 minutos. Então, Jesus, ele está usando uma figura, ele está usando uma metáfora ampliada, vou usar esse nome mais simples. E cada detalhe não precisa fazer parte, não precisa ter um significado, a não ser quando Jesus dá detalhes para cada um. O que ele está querendo dizer naquela parábola é simplesmente, aqueles que estão em mim, de fato, esses frutificam. Aquele que diz estar em mim, mas não frutifica, esse não está aqui, esse não está em mim. Esse vai ser lançado fora. Agora, se eu for procurar em cada metáfora, em cada figura, esmiuçar ela como se ela fosse um tratado de biologia, eu vou falar o que eu quiser. O propósito dessa parábola é qual? É mostrar que aquele que está salvo dá frutos.
E aquele que não está salvo não vai frutificar, não tem parte com o Filho. O destino dele é ser descartado, é ser queimado no fogo, é só isso. Não está dizendo que vai cortar, não serve a isso, a essa parábola. Agora, quanto a esse texto aqui de Moisés, não dá nem para levar a sério a possibilidade de Moisés dizer o seguinte: ó, Senhor, eu cansei e agora eu quero ser mandado para o inferno. O Senhor me manda para o inferno, sabe por quê? Não é nem pela lógica da questão, que não faz o menor sentido, mas porque Hebreus diz que os heróis da fé, dos quais Moisés figura, eles ansiavam por uma pátria superior. Eles morreram sem ver os cumprimentos da promessa, na certeza de ver a pátria futura. Então, o que Moisés está dizendo aqui é simplesmente: Senhor, corta-me desse teu livro. Aliás, essa figura de livro é usada várias vezes. Por exemplo, Davi usa no Salmo 56 o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ele está falando dos acontecimentos da vida. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Os acontecimentos da vida. Não estão elas inscritas no teu livro? É um livro no qual Deus registra os acontecimentos da vida da pessoa. Davi mesmo vai dizer no Salmo 139, todos os meus dias foram registrados no teu livro, todos foram inscritos ali. Então, o que Moisés está dizendo, talvez lançando mão da ideia de que todos os israelitas seriam escritos num livro ali no povo, o registro do povo, se ele já tinha feito ou ainda tinha de fazer, talvez ele tenha lançado mão dessa figura para dizer: Senhor, entre os nomes dos viventes aqui, corta-me. Se o Senhor vai mudar de plano agora, então pode me matar junto com o povo, que nem ele fez em Números 11, 14 e 15, quando ele diz: eu sozinho não posso todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tem, que ele continua. Então, esse é o sentido. Eu vou parar agora, porque já acabou meu tempo. Tá, joia. Está respondido. Pastor Elias, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Thomas. Mais 3, né? Nós temos aqui uma gritante contradição entre o que o pastor Thomas Tronco está dizendo e o que a Bíblia de Genebra está dizendo. E eu vou ficar com o que está dizendo a Bíblia de Genebra, até porque o próprio Paulo expressou esse mesmo sentimento de amor em relação ao povo quando ele pediu para Deus mandá-lo para o inferno. Ele, em outras palavras, ele disse: olha, Senhor, é minha vez de falar ou do senhor? Sim, é sua. Pode falar. É que você entrou na minha, lá na outra, na pergunta. Então, veja bem, Senhor, se a minha ida para o inferno redundar na salvação de Israel, eu quero redundar. Se a minha ida para o inferno redundar na ida do povo, se a minha ida para o inferno redundar na salvação do povo, eu quero ir para o inferno. Então, Paulo teve o mesmo sentimento de Moisés. Agora, em relação à parábola, nesta parábola, ela é uma parábola que está descrevendo, aqui quase que o último dia da vida de Jesus. Ele está querendo traçar aqui a união dele com os crentes. Ele disse: eu sou a videira e vós sois as varas. E ele chega a dizer o seguinte: toda vara é em mim. Olha só que interessante. A frase em mim é a mesma que em Cristo, porque quem está falando é Cristo. E a palavra grega é em eimoi. Bom, em primeiro lugar, Jesus não disse se alguém estiver na igreja, se alguém estiver ligado a um grupo, se alguém estiver ligado a uma comunidade. Ele diz: aquele que estando em mim. Ou seja, o que significa essa expressão em mim? Estar em Cristo, visto que é o próprio Cristo que está dizendo isso. Significa estar em comunhão com Ele. Isso só é possível pelo novo nascimento, por uma fé genuína, pelo poder do Espírito Santo. Estar em Cristo ou nele, portanto, significa estar salvo. E com a palavra Simon Kistemaker, para nós fecharmos essa situação, é mais uma obra também calvinista. E Simon Kistemaker, ele vai dizer o que significa estar em Cristo. Em seguida, a expressão em Cristo ocorre cerca de 25 vezes nas epístolas de Paulo. E ela significa a íntima comunhão que os crentes gozam com o seu Senhor e Salvador. Estar em Cristo denota ser parte do corpo de Cristo. E Cristo realiza uma transformação radical na vida do crente. Em vez de servir ao ego, o cristão segue Cristo e responde à lei do amor para com Deus e o seu próximo. Logo que Jesus está falando, olha, aquele que está em mim é aquele que foi salvo. Aquele que está em comunhão com Ele. Se não viver a vida de Cristo,
se não andar em consonância com a vida que ele agora está vivendo, que é o novo nascimento, ele será cortado. É isso que Jesus disse. E a palavra cortar aqui é arrancar, é tirar. Realmente não é simplesmente aquilo que alguns estão pensando. Olha, à luz dessa explicação, então, concluo que o eleito que está em Cristo pode ser cortado, arrancado e lançado no fogo e queimado, porque a palavra grega para cortar é airei, de airo, e significa tirar com violência, destruir, matar. Esse verbo é usado no sentido de tirar a salvação. E sabe onde está escrito isso? No Gerhard Kittel, uma obra publicada pela Cultura Cristã. Tá. Pastor Thomas Tronco agora é que vai virar o jogo. Ele vai fazer a primeira inquirição e nos seus comentários o senhor vai ter 30 segundos a mais, porque ele estourou o tempo dele, tá bom? Nos comentários, tá? Tá bom. Então, pastor Thomas, sua pergunta. Meu Deus. Então, pode fazer a pergunta, depois a gente resolve aqui. Tá bom. Pastor Elias, Deus tenta salvar o homem e não consegue, ele se frustra, ele começa uma jornada pela salvação do homem. O senhor disse que é ele quem começa tudo, é ele quem vem com a graça, e aí no final das contas ele salva, perderia de suas mãos, escorregaria dos seus dedos, ele se frustraria nesse propósito, ele tentaria fazer algo e não conseguiria no final? Olha, 3 minutos, pastor. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele poderia ter feito muitos milagres numa determinada cidade, e ele acabou não fazendo. E ele não fez por quê? Porque ele não podia fazer? Porque ele não queria fazer? Não, a Bíblia diz que ele não fez por causa da incredulidade daquele povo. Deus, ele dotou o ser humano de livre arbítrio, de livre vontade. Ele respeita, ele não viola o livre-arbítrio, assim como não violou o livre-arbítrio de Adão, quando Adão quis pecar. Quando Adão quis pecar, ele não violou o livre-arbítrio de Adão. Então, da mesma sorte, ele oferece a salvação a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele oferece, só que ele diz também, lá em Apocalipse 3, 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, mas é se abrir. Então você tem a liberdade de aceitar, de receber ou de rejeitar o plano da salvação. Deus não vai forçar. Ele quer salvar, mas só que na sua soberania, ele decidiu te dar a liberdade, se você quer ou se você não quer a salvação. Portanto, ele diz lá também em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha, agregá-los debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa ficará deserta. Então veja, Jesus está dizendo que ele quis agregar o povo, mas o povo não quis. E por esta razão, o Senhor está com a palavra, se ele se frustra, não se frustra. Porque ele quis, o povo não quis, ele diz, a vossa casa ficará deserta. Ou seja, ele quis, mas o povo não quis. Você concluiu a resposta? Concluí a resposta, porque Jesus quis agregar o povo, mas o povo não quis. Tem tempo ainda. O senhor tem 1 minuto ainda. Então, e o povo não quis, e por esta razão, você tem a liberdade de aceitar ou de rejeitar a mensagem do Evangelho. Se quiserdes, o próprio Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10, diz o seguinte, olha a conjunção condicional, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ainda que o nosso tema é sobre se o cristão perde ou não perde a salvação. Agora o senhor tem 3 minutos, 3,5 para comentar a resposta. Então, o único ponto em que o senhor tocou na pergunta que eu fiz foi no qual o senhor disse o seguinte, que Jesus quer, mas o homem não quer. Então, o resto circundou só a pergunta. A pergunta era, Deus se frustra? Deus tenta e não consegue? E a sua resposta foi, Jesus quer, mas o homem não. Mostrando que a sua posição mostra que a vontade de Deus está cativa à vontade do homem. Deus quer, mas isso depende se o homem quer. Então, não é porque ele quer. Então, ele quer, mas tem que os dois querer.
Entendeu? Então, nesse caso, isso é uma frustração. Quando você quer algo e não consegue obter o que você quer, seu plano foi frustrado. Infelizmente, aliás, felizmente, né? Jó 42:2 diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó diz isso, ele nos coloca abaixo do plano de Deus. Ele mostra que o nosso plano não está acima do dele, que o dele não depende do nosso. Que quando ele quer algo, ele não pergunta se a gente quer. Aliás, um exemplo ótimo e básico disso é o próprio apóstolo Paulo. Cadê que Paulo queria ser salvo? Cadê que Paulo queria o amor de Cristo? Paulo queria o contrário. Paulo queria matar aqueles que amavam a Cristo. Paulo estava indo para Damasco para continuar atrocidades que ele já tinha iniciado contra aqueles que criam. No meio do caminho e contra a sua própria vontade, o Senhor o interpelou, o derrubou do cavalo, se revelou a ele e lhe ordenou. E aí, então, ele creu. Ele lhe deu a fé. Na verdade, quando o mesmo Paulo está pregando em Filipos, enquanto ele pregava, Atos 16:14 diz, que enquanto ele pregava, o Senhor, eu vou até abrir, eu não quero falar de cabeça e não citar as palavras exatas, porque é um texto quase final nisso. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela também careceu da atuação de Deus. O Senhor teve que tirá-la da cegueira. Na verdade, é por isso que a Bíblia nos chama de escravos do pecado. Essa ideia do livre-arbítrio, isso é uma falácia. A Bíblia diz que o nosso arbítrio, a nossa vontade não é livre. A gente precisa ser bom, mas Romanos diz que não há quem faça o bem. A gente precisa tomar uma decisão justa, mas não há nenhum justo sequer. Nós precisamos escolher a Deus, mas não há quem entenda. A gente precisa entender sua palavra, não há quem entenda. A gente precisa ver a nossa pecaminosidade, mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. O homem precisa buscar a Cristo, ele precisa ir a Deus, mas ninguém vai ao Pai a Cristo, se o Pai não tiver trazido, foi o que Cristo disse. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Mais 30 segundos, né? Eu já estava ali, não. Já estava um pouquinho. Então, nesse caso, a vontade soberana do Senhor se sobrepõe à nossa. Pelo que Jó também completa: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o poderá dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Jó 23, 13 e 14 é o que Jó fala a seu respeito. Deus decidiu o que ele vai fazer comigo e o que ele decidiu vai acontecer. Muito bem. Está terminada a primeira rodada, cada um fez uma pergunta, ouviu uma resposta e comentou-a. Então vamos para a segunda rodada. Pastor Elias, sua segunda pergunta. Pois é, o tema é se o crente pode ou não perder a salvação. Parece que foi totalmente desviado o curso da questão, né? Ah, tá lá. E, por outro lado, dizer que Paulo, ele queria a salvação, Paulo entendia que ele era salvo. Não é pergunta? O senhor tem que fazer a pergunta agora, pastor. É que eu vou fazer uma alicerce. Faz a pergunta. Depois o senhor faz isso. Pergunta. O mediador é o senhor ou... Não, pergunta lá, pastor. Entendi agora. Pergunta. Então, veja bem... É que nós não temos tréplica. Não temos tréplica, justamente. Agora, com base nessa questão sobre a liberdade de escolha, eu continuo e a minha pergunta será em cima dessa questão sobre o livre-arbítrio. Porque o homem pode perder a salvação justamente porque ele tem a liberdade de escolha. E uma das provas cabais de que o homem tem a liberdade de escolha é que, de acordo com o próprio William Hendricks, no seu livro, o comentário de Lucas, acerca do capítulo 15, falando do filho pródigo, ele diz que o filho pródigo representa o homem caído no pecado. E é curioso que aquele jovem, ele caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui preso de fome? Levantar-me-ei. Primeira atitude dele, caiu em si, se arrependeu, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tomou a liberdade de voltar para o pai. Então ele não foi persuadido, não foi convencido, não foi forçado. Ele tomou uma atitude livre. Então, a minha questão em cima disso, se não existe, se o cristão ele não pode perder a salvação, se ele não perde a salvação, como é
que o pastor poderia me explicar, por exemplo, esse texto aqui, olha, se o eleito nunca pode perder a salvação, como o pastor poderia explicar a passagem de Hebreus 6, do 4 até o 6? Sei, mas você falou, a pergunta não era sobre o filho pródigo? O senhor versou sobre o filho pródigo e perguntou sobre outro texto? Então, a minha pergunta é essa, se o senhor quiser responder. Tá bom. Não, vai. eu vou responder. Vai. Na 3 verdade, minutos pro Hebreus senhor. 6, segunda versão arminiana, é a morte da teologia arminiana, porque ela não daria chance de alguém recuperar a salvação. O que Hebreus 6 diz é que se alguém se afasta do Senhor, entendeu? E não cabe mais espaço para um novo arrependimento, de modo que não teria mais como acontecer isso. Se é isso, se a perda de salvação é o que Hebreus está ensinando, ela está ensinando que não se obtém de novo a salvação. Aí o que acontece com todo mundo das igrejas? Você crê nisso? Você pecou? Tchau, pode ir para outro lugar porque você não tem mais salvação. Agora peque à vontade, vai no carnaval, faz o que você quiser porque você não tem mais arrependimento. A parábola do filho pródigo não serve para você, porque Hebreus 6 diz que não é possível renovar o arrependimento. Então eu não entendo como é que os arminianos usam um texto mal interpretado que mata a teologia deles. A não ser, eu até conheço gente que diz que se perder a salvação não consegue de novo. Mas isso está em seitas, e não no arminianismo pentecostal. Está dentro de seitas. Agora, quando o arminiano pentecostal quer crer nisso, ele também tem que crer que não pode obter salvação de volta. Matou a teologia, fecha a igreja. Aí não tem mais reunião de disciplina. Cadê a disciplina? Qual o objetivo da disciplina? Sabe por que o filho pródigo voltou? Porque a consequência do pecado dele o disciplinou, ele voltou. É o que a Bíblia ensina a gente fazer. Vai a teu irmão e fala do pecado dele. Se ele reconhecer, ganhaste teu irmão. Se no final do processo ele não reconhecer, considera o gentio e publicano. Quando esse processo é aplicado sumariamente lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, parece que já obteve o resultado positivo, porque tem um irmão lá a quem Paulo fala para os irmãos o seguinte: vão lá receber ele, confirmem novamente o amor para com ele, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. E o que vocês já perdoaram, eu já perdoei, ou seja, ele se arrependeu e buscou perdão. Agora, que perdão existe se Hebreus 6 está ensinando que não existe? Se ele ensina que existe perda de salvação, não havendo restauração depois disso. O senhor crê que não existe perdão para perda de salvação, que o senhor crê? Porque é assim que Hebreus 6 vai obrigatoriamente levar a sua posição. Aí, não sei, eu acho que em algum tempo você vai ter que fechar a sua igreja lá. Espero que a livraria não. Na livraria não, porque eu vou lá comprar. Não acredito. Pastor Elias, 3 minutos para o senhor comentar. Ô, pastor, olha, a teologia arminiana. Em primeiro lugar, sabe por que o filho pródigo teve perdão? Porque logo no início, o próprio William Hendricks, no capítulo 15 de Lucas, no seu comentário exaustivo, exegético, ele diz que o filho pródigo representa o homem caído no pecado e não um salvo pecador. E o que Hebreus está tratando não é de um homem caído no pecado, são de pessoas que uma vez foram salvas, vieram do judaísmo. Nós devemos analisar a Epístola aos Hebreus à luz do contexto. Pessoas que pertenciam ao judaísmo e dependiam da lei para poder serem salvos, mas ouvindo a palavra de Cristo, foram salvas. E depois, por pressão, estavam voltando. Alguns negaram a Cristo deliberadamente e outros estavam prestes a negar. E a carta aos Hebreus é para trazer advertência. E diga-se de passagem, nós temos 6 advertências do perigo da queda na Epístola aos Hebreus. Agora, só para nós trabalharmos um pouquinho, espero que dê tempo, o contexto histórico nós já apresentamos. Aqueles que uma vez foram iluminados. Em primeiro lugar, esta expressão, uma vez, ela vem do grego rapax. E rapax significa de uma vez por todas. O quê? Foram iluminados. Agora, o que significa ser iluminados? A palavra grega vem de fotistentas, emitir luz ou brilhar. Faz referência àquela operação do Espírito Santo, pela qual os homens são despertados para a consciência do pecado e a necessidade da salvação. Segundo ponto que ele diz, provaram o dom celestial. Primeiro,
Eles foram iluminados, que é a primeira coisa que acontece na vida do pecador. Ele é iluminado, e é uma iluminação que é oferecida a todos. Segundo, provar o dom celestial, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. O verbo provaram, que é geusamenos, provaram não no sentido de apenas experimentar. Veja que Hebreus 2,9 diz que Cristo provou a morte por nós. Ele não apenas experimentou, ele morreu verdadeiramente, de fato, por nós. Terceiro ponto, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. E quarto, isso significa o quê? A consciência da comunhão em uma existência mais vasta, a habitação do Espírito. Outros sim, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, desfrutaram da plenitude da vida nova e abundante, e os poderes do mundo vindouro, a vida eterna, numa visão escatológica. Então veja que os particípios fotistentas foram iluminados, geusamenos provaram, e genetentas se tornaram participantes, estão no aoristo, no passado. Significa que a ação foi concluída, essas pessoas foram salvas. Ele diz que é impossível que as pessoas que tiveram essa experiência e caíram sejam novamente renovadas para o arrependimento, porque seria necessário que Cristo morresse por elas novamente. Pena que não vai dar tempo, mas eu trouxe aqui a Epístola aos Hebreus, comentada por Simon Kistemaker, só esse textinho, esse pedacinho, e vou concluir. Você vai ganhar mais 30 segundos. Para pesontas, este composto no auriço do particípio ativo ocorre uma vez no Novo Testamento e aparece na tradução da Septuaginta. É um sinônimo do verbo apostatar. Então, apostatou-se nesse sentido deliberadamente, não tem salvação. E o outro, anakeinitzen. O tempo presente é usado não o auristo, nesse infinitivo ativo, para expressar a ideia progressiva do verbo. Ele é introduzido pelo adjetivo adinaton e significa a impossibilidade de renovar o pecador caído. O verbo ocorre na literatura cristã antiga em conexão com a regeneração e o batismo. Então eu tenho mais um calvinista aqui, e diga-se passagem, muito bom, que está dizendo que as pessoas que deliberadamente se apostatam depois de serem iluminados, ou seja, não tem salvação de novo. Veja bem, e ter essa experiência toda deliberada, não, é o que eu falei, não há como ser recuperado. Não é o irmãozinho que cometeu lá uma fraqueza. Acabou o nosso tempo, inclusive do bloco, a gente vai para o intervalo. Na volta, o pastor Thomas Tronco é que vai fazer a segunda pergunta ao pastor Elias. Muito bem, de volta com o programa. Vejam só, estamos aqui com o pastor Thomas Tronco dos Santos, ele é da Igreja Batista Redenção, e é a vez dele de fazer a segunda pergunta dele ao pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus. Pode fazer, pastor. Pastor Elias, de quem é a tarefa de manter a salvação do crente? Bom, 3 minutos. 3 minutos. Nós lemos lá, por exemplo, em João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29, Jesus falando acerca das suas ovelhas, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, elas não perecerão, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Lindo esse texto, né? Bem usado, é o tópico supremo do calvinismo, né? Somente do hipercalvinista, do supralapsariano, que parece que é a posição do pastor. Só que tem uma coisa aí, essas ovelhas têm a vida eterna, não perecem e ninguém as arrebata, enquanto elas estiverem nas mãos de Jesus, sob os cuidados de Jesus. Porque assim como Adão, que estava ali no Éden, e por conta do seu livre-arbítrio, ele decidiu, porque uma coisa o senhor não pode negar, que Adão tinha um livre-arbítrio. Isso aí o senhor não pode negar. E ele, nos atributos do seu livre-arbítrio, ele decidiu tomar uma posição contrária. E não somente ele, os anjos que caíram com Satanás e o próprio Satanás, que estavam no céu, no estado de glorificação, eles decidiram tomar uma posição contrária. Vejam que eles já estavam na posição onde nós queremos chegar. Nós queremos a glorificação e vê-lo face a face, que é o sumum bonum do cristianismo. Não obstante eles estarem gozando deste privilégio, dessa posição, ele decidiu tomar uma decisão de abandonar a sua posição, o seu principado, arré, sair da presença de Deus e criar um reino paralelo.
Da mesma sorte, nós continuamos com o livre-arbítrio, temos a liberdade de tomar essa decisão e sairmos das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem essa liberdade para sair, para abrir mão dos seus direitos a hora que você quiser. Então, existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Existe a de Deus e existe a nossa parte. E você tem essa liberdade. Quando o homem pecou, o seu livre-arbítrio não foi destruído. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27. Só que depois do dilúvio, depois do pecado, no capítulo 9, versículo 6 de Gênesis, o homem continua sendo a imagem de Deus. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, o homem é a imagem de Deus. E Tiago, capítulo 3, versículo 9, o homem continua sendo a imagem de Deus. E Deus dá essa liberdade para o homem. Então, para fecharmos essa questão, eu quero ler aqui o capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo de número 25. Olha só o que ele diz. Se não há uma sinergia, e muitos outros textos, pena que não dá tempo de nós estarmos aqui lendo. 1 Coríntios 10. 25 e termina a sua fala. Isso, e termina a minha fala. Está escrito assim, olha, 10, 25. Deixa eu ver aqui. Capítulo 10, versículo 25. Não é o segundo, onde ele diz o seguinte, aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia. Veja que não cai. Veja que não caia. Se você cuida está em pé, se você acha que está em pé, cuidado para não cair. Está respondido. Pastor Thomas Tronco, o senhor tem 3 minutos e meio para o seu comentário. Bom, então, onde o senhor abordou a questão, o senhor disse que Deus tem a parte dele e o homem tem a sua. E citou João 10, 28. A sequência, só que o senhor deu uma interpretação para ele que não está no texto, que ninguém as arrebatará da minha mão desde que elas permaneçam nela. Isso não está no texto. Na verdade, Jesus vai além e não fala nada sobre o homem, fala ao contrário de Deus. Ele fala, o Pai, que é maior que todos, me deu elas. E ninguém vai tomar, ou seja, não adianta, ninguém vai conseguir tirar. Ele afirma ainda mais. Então, essa invenção foi por sua conta. Está na minha mão desde que eles fiquem. Isso a Bíblia não ensina, isso o senhor inventou agora. Agora, quando o Paulo fala, ele compara a obra de Cristo ao trabalho dos maridos, lançando mão da seguinte figura. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse texto mostra que a tarefa da nossa purificação nas mãos de Cristo é dele, que é ele quem nos purifica, que é ele quem nos apresenta sem mácula. E ao dizer isso, Judas vai reconhecer Deus, no versículo 24, dizendo o seguinte, ora, há aquele que é poderoso para vos guardar, ele está falando de Deus, vos guardar de tropeço, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, se nós vamos ser apresentados imaculados diante da glória de Deus, não é porque eu fiquei, não é porque eu usei livre-arbítrio, não é porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu decidi, porque eu não quis, é porque Ele é poderoso para me guardar. Assim como nossos pais são poderosos para nos guardar quando somos pequenos, qual criança sobreviveria no meio do trânsito de São Paulo largada aí à toa? Os pais seguram na mão e apresentam os filhos seguros ao final do dia. Por isso, Paulo, falando para uma igreja carnal, uma igreja que estava usando o seu livre-arbítrio muito mal, ele diz em 1 Coríntios 1,8 o seguinte, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará ao fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vê uma igreja que estava andando mal, e Paulo, com a convicção de que Cristo ia apresentá-los perfeitos, ele tem confiança de que Deus é de fato poderoso para isso. E aí a gente chega em Romanos 8, quando Paulo fala o seguinte, o que nos separará do amor de Cristo? Ele pensa, será coisa dessa vida, da outra, do futuro, do presente, principado, potestade, o que é morte, vida. Ele podia ter dito tudo isso assim, nada nos separará do amor de Cristo e ponto, já deu para entender. Ele foi redundante, ele citou um monte de situações para que ninguém falasse assim, desde que
desde que fique, ele fala assim, não tem desde que em lugar nenhum. Aquele que permanece em Cristo, aquele que está em Cristo, esse está livre da condenação. Engraçado o senhor fazendo assim, né? O senhor que fala mais que o velho da cobra aí, né? Ele tá engraçado. Ele está no uso dos 30 segundos. Bom, é o seguinte, olha, só vai dar tempo agora para uma última pergunta de cada um. Muito bem. Então, pastor Elias, sua última questão. Muito bem. A minha última questão continua. Eu não quero fugir do tema, que é sobre a suposta... Tira o tempo a ele, é a pergunta dele agora. É pergunta. Mas está quase precisando colocar tempo na pergunta também, viu? A suposta perseverança do santo. Você tem que perseverar logo, você tem que fazer alguma coisa, uma sinergia. Acho que teria que ser preservação do santo, não perseverança. Mas é preservação. É perseverando, você tem a que perseverar. A ideia é preservação. Eu tenho que fazer alguma coisa, não é isso? Tá tudo errado. Essa então perseverança não vem o termo perseverança não vem das escrituras. Isso aí aliás, é até mal aplicado. Eu nem uso esse termo, eu uso preservação dos justos. Vamos lá, sua pergunta, pastor. Posso perguntar então, né? Se o eleito não perde a salvação, como explicar Hebreus 10, 26 a 31? E o que diz em Hebreus Vamos ler? 10, 26? Leia lá que assim economiza o tempo da resposta. Cadê? Hebreus 10, 26 a 31. Vamos ver o que está escrito aqui. Está escrito assim, olha. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos dos deuses vivos. Muito bem. Então, 3 minutos para o senhor. Mais uma vez, o senhor está usando o texto de tal maneira que vai fazer, o senhor dizendo ou não, mas o senhor vai dizer, quem pecar não tem mais salvação de novo. O senhor já usou um texto que dizia, perdeu a salvação, já não há mais arrependimento para isso. E agora já não há mais sacrifício, se é disso que o senhor está falando. Esse mesmo texto, na sequência, diz o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Qual que era o problema dos hebreus? Os hebreus eram os judeus que se converteram do judaísmo, saindo de uma religião que tinha templo, para uma religião que se reunia nas casas das pessoas. Uma religião que tinha sacerdotes, com vestes maravilhosas, para seguir pastores que cheiravam peixe, que falavam errado o hebraico da Galileia, o aramaico da Galileia. Eles saíram de uma religião cheia de leis e de pompa para entrar no cristianismo, onde são cutucados no seu caráter, instados a perdoar. Esses judeus estavam desanimando. Essa é a razão de Hebreus 6 também. Eles estavam desanimados com a sua nova vida na fé. O que o autor de Hebreus está dizendo? O autor de Hebreus está dizendo, haveria tremendo castigo para o abandono. O fato de o homem se afastar de Deus torna ele punível. Portanto, continuem firmes. Vocês não têm como renovar o arrependimento. Não tem como Jesus morrer de novo pelos pecados. Por causa disso, vocês não têm que ser salvos novamente. Fiquem firmes na confiança, há galardão nelas. Parece que o problema dos hebreus, tendo esfriado, é que eles queriam uma nova conversão, queriam um novo arrependimento. O autor de Hebreus ensina ao contrário, você não precisa ser salvo novamente. Se você precisasse ser salvo novamente, isso seria impossível, porque Cristo teria que morrer novamente. Não haveria mais sacrifício, então você estaria perdido. Agora, se o senhor usa esse texto, que serve para mostrar a confiança, a firmeza da salvação,
que os hebreus tinham, mesmo desanimados, e por causa disso estavam sendo exortados, repreendidos e encorajados. Se o senhor usa para ensinar perda de salvação, o senhor tem que ensinar que também depois não tem perda de salvação. Aí o senhor vai ter que ensinar... Oi? Depois não tem salvação. Não tem salvação de novo. Aí o senhor vai chegar para os irmãozinhos lá na igreja que pecaram, que caíram em pecados feios, às vezes adulterar, e dizer, meu irmão, é o seguinte, você está arrependido, eu sei, eu conheço você, mas não tem jeito, não tem mais sacrifício para você, não tem mais arrependimento, sinto muito, pode seguir a vida, aí cai no mundão, porque agora é só isso, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso, a incoerência do arminianismo quando levado na vida das pessoas. Muito bem. Pastor Elias, 3 minutos para o senhor. Bom, em primeiro lugar, quero deixar claro que nós não estamos tratando aqui de pecados, como a gente diria assim, pecados comuns. Aqui se trata de um pecado chamado apostasia, um pecado deliberado de abandonar a fé. O que o autor aos Hebreus está tratando é disso. E ele mostra que o verbo auristo apresenta um ato que aconteceu no passado. Essas pessoas foram iluminados. Esses hebreus foram iluminados, provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, da salvação, e eles abandonaram deliberadamente a fé. E é por isso que se vivermos deliberadamente no pecado, pecado aqui é pecado de apostasia. E olha só quais são os pecados que ele elenca aqui. Primeiro, calcaram aos pés o Filho de Deus. Uma pessoa, não estou incentivando ninguém aqui a pecar, mas uma pessoa que foi lá no boteco, lá encheu a cara e caiu na bebedeira, ele não calcou os pés do Filho de Deus, ele teve um momento de fraqueza e se embriagou. Agora aqui é calcar aos filhos de Deus, ele não negou a Cristo. Segundo ponto, ele profanou o sangue da aliança. Terceiro, ele ultrajou o Espírito da graça. Foi uma apostasia deliberada, que para mim aqui é uma blasfêmia. Agora veja bem, o que é que diz aqui o nosso amigo, de novo, Simon Kistemaker, como é que ele vai falar sobre essa queda? Eu não tenho certeza sobre se o autor queria dizer que os hebreus nunca apostatariam. Ele está dizendo que não tem certeza. Nos capítulos anteriores, ele falou de apostasia e ilustrou isso ao citar o Salmo 95. Os israelitas que caíram no deserto haviam posto sangue nos umbrais das portas do Egito e comeram do cordeiro pascal. Eles saíram do Egito, consagraram seus primogênitos do sexo masculino ao Senhor e atravessaram o mar Vermelho. Eles puderam ver a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Eles provaram da água de Mara e Elim e diariamente comeram o maná que Deus proporcionava ao povo. Eles ouviram a voz de Deus vinda do Monte Sinai, quando Deus entregou-lhes os 10 mandamentos. No entanto, esses mesmos israelitas endureceram seus corações na incredulidade e, por causa de sua desobediência, se apostataram do Deus vivo. Aí ele cita Hebreus 3, 12, 18, 4, 6 e 11. O autor de Hebreus ensina que a apostasia que surge da incredulidade resulta em um endurecimento do coração, em uma capacidade de arrepender-se. E cita Hebreus 3,13, 4,2, 6,6, 10,26 e 12,15. É desse pecado, a pessoa que se apostatou deliberadamente, endureceu o coração, negou, calcou os pés do Filho de Deus, fez agravo ao Espírito Santo, ele não tem mais como ser renovado para o arrependimento e, portanto, ele perde sim a salvação. E não é invenção arminiana, não. Está escrito conforme nós lemos. E li na Bíblia calvinista, a Bíblia de Genebra. Tá bem. Agora a última pergunta do pastor Thomas. Quando foi escrito o livro da vida? Uau! Olha, essa pergunta 3 seria... minutos. Essa pergunta seria interessante se eu fazer para Deus. Não, mas a Bíblia fala, eu estou perguntando ele não porque está aqui. Eu vou mostrar onde ele falou. Se eu fosse esotérico, não, você diz quando foi criado o livro da vida. Isso, quando foi escrito. Então, veja bem, vocês teriam que perguntar para Deus. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Agora, quando no exato momento, é Deus que tem que responder. Esse antes da fundação do mundo pode ser num tempo que nós não conseguimos mensurar. A Bíblia não diz o dia. Escrito. Então, a Bíblia não diz o dia, não diz a hora, não diz o ano. Se essa é a sua pergunta, eu digo, você tem que perguntar para Deus. Apenas ele diz o seguinte, que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Mas sabendo onde o Senhor quer chegar, nós sabemos que o salvo, ele é eleito segundo a presciência de Deus. As pessoas que iriam responder à salvação,
os nomes delas foram escritos no livro da vida. Agora, o fato desses nomes estarem escritos no livro da vida não é uma garantia de que eles serão escritos. Senão não haveria nenhuma razão de, por várias vezes, olha, de modo algum, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Se não há possibilidade de riscar, parece uma brincadeirinha aqui que Deus está fazendo. E eu creio e tenho certeza que Deus não brinca. Porque aqui no capítulo 3, versículo de número 5, ele diz assim, ó, o vencedor... Qual livro? É Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, o vencedor é o que vencer. Não é o que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Porque ele ainda tem uma longa caminhada, como diz aqui o seu amigo Simon Kistemaker, que há a possibilidade do endurecimento do coração e uma apostasia deliberada e a perca da salvação. Então o vencedor é aquele que está escrito também no versículo de número 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Agora o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ora, por que ele diria isso se isso não é possível? E por outro lado, por que Moisés diz, risca o meu nome do livro da vida? Então é possível e por quê? ou não? Ainda falta 44 segundos. Então, por que Hebreus 10, versículo 25, que aquela hora eu disse que era 1 Coríntios, mas na verdade é Hebreus 10, versículo 25, diz aqui o seguinte, olha, o escritor aos Hebreus, olha, não é... Oh, meu Deus, acabei confundindo de novo. Aquele que cuida está em pé, eu me esqueci o versículo mesmo. Cuidado para não cair, tenha cuidado. A Bíblia está sempre advertindo sobre o cuidado da queda. 2 Coríntios. 2 Coríntios, né? Então, o fato do seu nome estar escrito no livro da vida, isso daí não significa que você vai entrar no céu. Você pode se perder no caminho, conforme Hebreus 6, 4 até o 6 e Hebreus 10, 27 a 31. Acabou o seu tempo. 3 minutos para o senhor comentar, pastor Thomas. Tá bom, então está aí a incoerência com a proposta inicial, dizendo que o nome estando lá não é garantia de salvação, tornando aquele pedido de Moisés no começo, segundo a sua interpretação, completamente sem cabimento e sem sentido. Por que vai tirar o nome de um livro que não garante salvação, né, no final? Ou seja, espero que Deus use branquinho, aquela antiga caneta replay, né? E isso anula a presciência que o senhor falou. Porque se Deus colocou o nome pela presciência, como é que ele vai tirar? Ele não sabia? A presciência dele falhou? Ele colocou, depois ele fala, eu não percebi que ele ia desviar, agora apaga. Está vendo a incoerência da teologia arminiana? Ao contrário disso, o Apocalipse 17:8 fala daqueles que se perdem, não como pessoas que tiveram seu nome riscado, mas como pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Assim como diz que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, em Efésios 1, 4 e 5, né? Apocalipse 17:8 diz que aqueles que se perdem, aqueles que viram a besta e se admiraram aqui, esses são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, no começo de tudo, obviamente pela presciência, pela soberania, pela determinação, pelo decreto, o Senhor determinou com nomes o livro da vida a quem ele ia salvar e deliberadamente deixou de fora nomes a quem ele não ia salvar. Ele colocou nomes antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo ele deixou nomes de fora. Ele não fica colocando o nome aqui e aí não adianta ficar pulando para o texto da presciência para explicar a predestinação. É que ele escolheu com base no que ele sabia, mas se depois ele tem que apagar, se o nome está lá e ele tem que tirar, e ele já não sabia. Ou se ele sabia, por que colocou para depois tirar? Então isso não tem o menor cabimento, não vem da Bíblia. Infelizmente o senhor se baseou mais em comentários isolados, ao invés do texto bíblico, podia ter explicado os textos, pegou textos fora de contexto e aplicou numa situação que não dá. O que a Bíblia ensina é que o Senhor é soberano, que o Senhor nos predestinou, nos preserva, Ele tem a função de nos apresentar salvos, e somente por Ele nós podemos ser salvos. A nossa
pecaminosidade, a nossa falta de liberdade, o fato de sermos escravos do pecado, faria com que nós tropeçássemos tão logo o Senhor nos deixasse, tão logo o Senhor nos desse uma liberdade dependente somente de nós. Não é isso que a Bíblia ensina. Bom, como a gente previa, o assunto foi abordado, espremido e, obviamente, você vai tirar suas conclusões aí em casa, porém a questão não está fechada e nem tem como fechar. Quero agradecer ao pastor Elias Soares de Moraes pela gentileza de ter mais uma vez atendido o nosso convite e ao pastor Tomás Tronco dos Santos, da Igreja Batista e Redenção, também. E dizer a você que o debate continua com você, por meio da internet. O contato desses dois gigantes da fé está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Ali, pelo tema, pelo nome, pelo assunto tratado, você localiza o contato dos convidados e pode dirigir suas perguntas ou convites ou ofertas para eles. Tá bom? A paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.